Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Então, Paulo, ele a partir aqui do versículo 8, ele começa com finalmente, né? Então, ele está indo realmente para o final da sua epístola para os irmãos. E geralmente em finais, né, de discursos e cartas, é sempre bom fazer um resumo, né? Uma síntese do que foi dito, porque naquela época não tinha a facilidade que nós temos hoje dos irmãos com alguma dúvida ligar para o apóstolo Paulo e pedir alguma ajuda. Então, resumos eram bons para sintetizar aquilo que foi dito, para ficar fácil de memorizar o que realmente era importante. E hinos também são bons para isso. Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 5, era um hino que nós lemos da igreja, que eles cantavam a doutrina, um resumo do Evangelho. Filipenses 5, essa atitude de Cristo, que ele deixou a sua glória, desceu, se esvaziou, foi servo, morreu pelos nossos pecados, foi exaltado, está com o nome acima de todo nome, é um resumo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo, ele vai fazer esse resumo aqui, nesses 2 versículos, para que ficasse bem claro para os irmãos, porque os irmãos lembram que ali em volta havia todo tipo de gente falando, havia a cultura grega, né, os sábios gregos, as filosofias gregas, ali naquela cidade. Aquela cidade era uma colônia romana com um sentimento muito forte de ser um cidadão romano. Então tinha também essa cultura romana muito impregnada. Tinha muitos judeus que estavam ali também desvirtuando o evangelho, falando coisas que eles deveriam voltar para a lei. Tinha todo tipo de vozes, de gente falando. Então Paulo, ele vai resumir aqui a sua carta nesses 2 versículos com uma lista de verificação. Como se fosse os irmãos já viram checklists assim, que você vai checando, isso daqui, beleza, isso daqui também. Ele faz como se fosse uma lista de verificação, colocando em poucas palavras, né, o que os irmãos deveriam julgar nas ideias, nas doutrinas, nas propostas que estavam correndo por ali. E era uma questão não só de, se os irmãos perceberem aqui no final do versículo 8, ele vai dizer, pensem nessas coisas. Não é uma questão apenas de coisas que passam pela nossa cabeça, mas é de coisas que habitam a nossa mente, é uma mentalidade. E você pode perceber que no capítulo 2, versículo 5, Paulo começa com isso, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve em Cristo Jesus. Então ele vai dizer aqui nesses 2 versículos quais eram as ideias, ou o que deveria estar ali na mente deles como algo que molda o ser, como algo que vem para a prática, uma mentalidade. E essa mentalidade deveria ser coerente com Jesus Cristo, como a gente viu lá no capítulo 2, versículo 5. A palavra devia ser Cristo, a mente é Cristo, e o viver também é segundo Cristo, que ele diz aqui no versículo 9. O 8 é sobre pensem nessas coisas, ou tenha esta mentalidade, e o 9 é ponha isso em prática. Então é o que governa aqui os 2 versículos. Como deve ser a mentalidade dos irmãos e o que eles devem praticar.
Então ele começa aqui a sua lista. Então, finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, ou seja, tudo que não é escondido, tudo que não é secreto, baseado em mitos ou fábulas, ou enganoso. Agora, positivamente, tudo que é claro, é baseado em fatos. É a realidade final. Essa palavra aqui, verdadeiro, também é realidade. Realidade final, não é a figura do Velho Testamento, não é o tipo, é a realidade. É a realidade final. Ou é confiável. É isso que Paulo está falando. Tudo que for verdadeiro. E lá em João, capítulo 18, versículo 37, o Senhor dá testemunho do que é a verdade. Tudo que é verdadeiro, tudo que é essa realidade final, baseada em fatos, que é confiável, que não é tipo. João 18, 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: o que é a verdade, então? O que é a verdade? Em João 14,6, o Senhor tinha dito, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Interessante que Jesus, ele disse aqui que ele veio para dar testemunho da verdade, e ele é a verdade. Ele diz que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é do Senhor Jesus, ele, pelo Espírito Santo, ele percebe o que é verdadeiro. Ele percebe nas vozes que vão surgindo, que vão vindo de doutrinas, ideias e coisas do mundo. Aqueles que são de Cristo ouvem o que é verdadeiro, ouve a verdade. Porque a verdade é Cristo e Ele é a realidade final. Então, o que poderia já ser excluído aqui das ideias que estavam ali e estão também aqui? Elas continuam. Tudo que é verdadeiro. Então, as seitas já não entram aqui. Qualquer tipo de seita, de qualquer coisa que é oculta, que é secreta, não é verdadeiro, não é claro, não é confiável. Mitos e fábulas, coisas que são inventadas, histórias de deuses, de coisas, não são baseados em fatos e na realidade. Visões de anjos e sonhos, né? Paulo diz que alguns tinham visões de anjos e sonhos. Então, Paulo falou, é o que é verdadeiro. Se alguém vier com historinhas, visões, com sonhos, vocês já podem tirar. O judaísmo. Por que o judaísmo? Porque Cristo é a realidade final. Então, tudo que falava para eles voltarem para as figuras, para guardar o sábado, para a circuncisão, para coisas da lei, Paulo falou, não, isso daí vocês também, não tragam isso para a vida de vocês, porque não é verdadeiro. Não é a realidade final, eram sombras, eram figuras. Esse cristianismo judaizante que ainda está aqui até hoje, né? Com foco nas sombras, e fazem arcas, e tem menorás, e tem coisas de todo tipo. Não é a realidade final. Porque Cristo é a realidade final no sentido que não há nada além dele que explique mais alguma coisa. A lei, o Velho Testamento era sombras. Cristo ia explicar, explicou e é a realidade da lei. E ele é a realidade final, não é mais nada que explique Cristo. Chegou aqui em Cristo, acabou.
Não há mais nada para inventar, não há mais nada que explique. Então, todas essas coisas estavam por lá e ainda estão por aqui. Então, esse tipo de coisa a gente não deve abraçar. E Paulo continua sua lista aqui. Tudo que for nobre. O que é essa palavra nobre aqui? Tudo que é realmente importante. Tudo que é de peso. Uma coisa que é de peso. Uma coisa que é honorável, que inspira respeito. Porque ele reflete a santidade, a gravidade e a dignidade de Deus. Eu pensei aqui num exemplo, é uma ideia assim que quando o assunto chega, entra na sala, todos se levantam, é algo importante, isso daqui é sério, isso é grave. Ou seja, algo que não é leviano, não é irrelevante, não é trivial, não é supérfluo. Em suas mentes deveria habitar verdades que decorrem disso, do peso e da glória de Deus. Aquilo que é tão importante que motivou o Verbo a se fazer carne, a morrer numa cruz. A santidade de Deus, o amor de Deus, o propósito de Deus, a vida, a morte, o pecado, a alma, o corpo, a perdição e a salvação eterna, a ressurreição, os tesouros eternos, a misericórdia, a pureza e intenções do coração, as obras que decorrem da fé, as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Eram essas coisas que deveriam formar a mentalidade deles, não coisas levianas, irrelevantes, supérfluas. E Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 1:4, ele fala assim: deixe de dar atenções a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promover a obra de Deus, que é pela fé. Ele insiste com Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 23. Evite controvérsias tolas e fúteis, pois vocês sabem que acabam em brigas. Tinha todo tipo de coisa lá, coisas levianas, supérfluas, coisas que não são nobres, não são de peso, não refletem a glória de Deus. Coisas que Deus está envolvido e ocupado, e está trabalhando. O que a gente pode identificar de coisas que a gente pode tirar, então, dessa lista, e os irmãos também podiam tirar das ideias que vinham de filósofos e coisas. Teorias da conspiração sem base bíblicas. Hoje é bem forte isso, né? Você abre lá seu YouTube, tem gente falando de milhões de coisas, de que não sei quem, da família dos não sei que lá, que estão bolando um plano mirabolante, que não sei o que, e agora nós temos que estocar comida e não sei o que, porque vai acontecer tal coisa e não sei o que lá. E as pessoas vão abraçando, e começa a colocar arroz em garrafa PET e não sei o que e tal. Coisas irrelevantes, mitos, fábulas, coisas que rodam por aí. Futebol e discussões irrelevantes. Interpretações do Apocalipse sobre a marca da besta, e é o microchip para lá, e é o chip para cá, e é o eu não sei o quê. Tentativas de identificar quem é o anticristo, quem é o Trump, é o não sei quem, é o não sei que lá. E não é novo, lá também tinha mitos, fábulas, coisas que vinham. Paulo falou para os irmãos, olha, a mentalidade de vocês deve ser formada por coisas nobres, coisas de peso, coisas que são de Cristo, da mente de Cristo. Ele continua, tudo que for correto. Tudo que for correto.
tudo que é justo aos olhos de Deus, aprovado por Deus, aceitável por Deus, santo, está em conformidade com o padrão da santidade de Deus. É o que deveria ser. Cumpre e atende à vontade de Deus sem falta. Então, novamente, como que a gente vai saber o que é justo? O que cumpre a vontade de Deus? A gente vai confiar na nossa mente, nas coisas que a gente acha que é certo? A gente tem que voltar de novo para Jesus Cristo. Olhar com as lentes de Cristo para saber o que é justo. Pois até a lei, apesar de ser uma boa indicação da justiça de Deus, ainda era tutor e figura, mas a realidade final está em Cristo. Para saber se algo é justo, é necessário procurar na vida e na obra de Cristo, em seu ser e em seu caráter. Se você encontrar em Jesus algo, é justo, é certo, é correto, é o que deveria ser, é o que Deus espera, é a vontade de Deus. Se você não encontrar em Jesus Cristo, não é justo. Não é o que Deus quer. Não é a mente de Deus. Porque Deus mesmo disse, uma voz dos céus disse, este é meu filho amado, em quem me agrado. É nele que ele se agrada. A vontade de Deus está sendo feita ali, em Jesus Cristo. Achou em Cristo é justo. Não achou, não é. E nesse critério não se aprova nenhuma filosofia que coloca algo contrário à vontade de Deus, como sendo algo bom e virtuoso. Os homens sempre têm as suas ideias, as suas filosofias, que vêm até nós, e vinham lá também, e elas muitas vezes querem nos afastar da vontade de Deus, do que é justo, do que é bom. A gente pode colocar aí o feminismo. São ideias. Hoje todo mundo diz que é bom, mas é contrário à vontade de Deus. Não entra. Paulo fala, abandone isso daí, não dê atenção. Não forme a sua mentalidade com essas coisas. Ideologia de gênero não é correto, não é justo. Homossexualismo não é justo, não é correto. A devoção a santos não é justo, não é correto. E aqui a lista é infinita. Qualquer ideia, qualquer proposta que chegue a nós, que não é encontrada em Cristo, não está nele, no seu caráter. Não é para nós, pode ser descartado. Tudo que for puro, o que é verdadeiramente puro por dentro, nas raízes, nas intenções, e também por fora, na aparência. Livre de pecado, inocente, limpo, puro e casto sexualmente, sem adulteração, não misturado com culpa ou com qualquer coisa condenável. Algo puro, algo santo, algo não contaminado. É isso que ele está dizendo. Se a proposta, se a mentalidade for assim, vocês podem acolher. Se não for, vocês rejeitam. E quem é o puro e o perfeito? É Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro puro por dentro e por fora. Ele foi inspecionado. O Cordeiro não era inspecionado por fora. Depois eles viam, não tem nenhuma manchinha, está perfeito, mas vamos ver por dentro. Então pegavam uma adaga e abria para ver se ele não tinha nenhum tumor, nenhuma coisa escondida. Jesus Cristo era a realidade final disso. Ele foi investigado por fora e por dentro. Por fora ele foi investigado pelos homens, né? 3 julgamentos falaram, olha, eu não acho culpa nenhuma nele. Não tem culpa nele. E foi investigado por dentro pelo próprio Deus. E a morte não pôde o reter, porque não havia pecado nele também. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver,
que lhes foi transmitida pelos seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, puro por dentro e por fora. Vocês lembram dos gnósticos que estavam lá, falando das ideias deles? Os gnósticos, eles falavam que eles eram puros. Não, já morri com Cristo, estou totalmente puro. Mas por fora era tudo sujo, eles viviam uma vida de pecado. Eles falavam, não, o que a gente faz com o corpo não interessa, pode fazer o que você quiser, porque o que importa é por dentro. Os judaizantes falavam, nós somos puros, por fora. E por dentro eram podres, suas motivações, seus interesses estavam falando ali. Mas Jesus Cristo, Paulo diz assim, o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Por isso que a mentalidade deveria ser pura. Eles deveriam acolher tudo que fosse uma mentalidade de pureza. Porque o Espírito Santo, através dos seus servos, está apresentando a Cristo uma virgem pura. 2 Coríntios, eu estou lendo 2 Coríntios 11:2, e no versículo 3 ele fala assim, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sincera e pura devoção a Cristo. Cristo está querendo, o Senhor está formando, o Espírito Santo está formando essa virgem pura por dentro e por fora, com uma sincera devoção a Cristo. Sincera devoção. Pura devoção a Cristo e santificada. Então, essa lista de checagem aqui também já tira bastante coisa. Um suposto evangelho que tolera o pecado, não é verdade? E Paulo falou que havia gente lá que falava isso, né? Vamos pecar então para que a graça aumente ainda mais, né? Paulo falou, se alguém vier com essa conversa, você pode excluir. Uma graça que não santifica, não, é a graça de Deus, é a graça. Ou um evangelho, entre aspas, misturado com filosofias humanas, ele não é puro, não é aquela sincera devoção a Cristo. É Cristo e mais alguma coisa, está misturado. É o que Paulo falou aqui, eu quero evitar que aconteça isso com você, que o diabo, a serpente, enganou a Eva com astúcia, e que ele diz aqui, a mente de vocês seja corrompida, vai entrando na sua mente essas coisas que vão afastar vocês da pureza e da sincera devoção a Cristo. Tudo que está ali misturado no Evangelho, que contamina a verdade, como a teologia da prosperidade, esses coaches que tem por aí, você não sabe nem o que é mais aquela coisa que está acontecendo, se é um culto, se é uma palestra, se é uma sessão de autoajuda coletiva. Tudo que for assim, exclua. É o puro leite do Evangelho que interessa. A sincera devoção a Cristo e a pureza, e a santidade, a santificação. É isso. Ele continua, tudo que for amável, tudo que vale o esforço de ter e abraçar, é digno de um afeto pessoal, que evoca afeição e deleite, que é moralmente belo, não só esteticamente,
mas algo que é eticamente atraente. Aquilo que está em harmonia com o caráter de Deus e, portanto, é atraente para o povo de Deus. O Salmo 96, versículo 6, diz assim: glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. No versículo 9, adorai ao Senhor na beleza da santidade, tremei diante dele toda a terra. A beleza da santidade, algo que é amável, é aquilo que, por refletir o caráter de Deus, para os filhos de Deus é tão bonito e tão belo que nos atrai, que desperta o nosso amor, a nossa afeição. E isso é encontrado em Jesus Cristo. A sua noiva, ela é atraída por Ele. Em Cânticos, capítulo 5, versículo 16, a noiva diz assim: a sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável, este é o meu amado, este é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. É o nosso amado Jesus Cristo. Então tudo que vinha até eles deveriam filtrar a beleza da santidade, é algo amável, é algo que está em Cristo e desperta o meu coração, o meu amor. Paulo, ele presume, ele assume que os habitados pelo Espírito, eles podem reconhecer essa beleza. Porque se nós estamos em Cristo, é por quê, irmãos? O Senhor nos chamou, mas Ele nos atraiu. Não é verdade? Se nós estamos em Cristo, nós o amamos, não é verdade? Se nós o amamos, quer dizer que a gente, pelo Espírito Santo, é capaz de perceber essa amabilidade de Deus e ser atraído por Ele. Somos atraídos pela sua beleza. E a sua beleza pode ser vista ali em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquilo é a beleza. O próprio Deus se esvaziando, obedecendo, sofrendo por amor. Você acha isso bonito? Quando você pensa nisso que o nosso Senhor fez, você acha isso belo? Você fala, nossa, isso é lindo demais, eu queria ser assim, eu queria ser desse jeito aí. Isso é muito lindo. Então o que Paulo diz? Tudo que for amável, tudo que for assim, vocês podem excluir essas ideias que são contrárias àquilo que nos atraiu para Cristo. Como ideias que promovem o orgulho. Lá eles tinham, os romanos, eles faziam, os vitoriosos de guerra, eles eram louvados, eles se enchiam de orgulho, né? E essa lista aqui que Paulo está fazendo era uma lista dos gregos. Era uma lista deles, era uma lista de virtudes, só que Paulo pegou todas elas e apontou para Cristo. Todas as ideias que promovem orgulho, que promovem arrogância. Por exemplo, todo tipo de racismo, todo tipo de supremacia humana, todo tipo de divisão. Os judaizantes não faziam assim? Nós somos os judeus e eles são os cães. E essas ideias estavam lá. Toda ideia que promove o ódio, a rebeldia. Hoje a gente vê nos movimentos punk todo tipo de insubordinação. Não foi isso que nos atraiu para Cristo. Foi a sua obediência, foi seu serviço, seu amor. Toda ideia que vem estimular a crueldade,
a insubmissão, a desobediência, a revolução. Vamos fazer a revolução do proletariado. Vamos fazer a greve geral. Toda a ideia que promove a exploração de pessoas e etc. Tudo chega dentro, tudo vai chegando para tentar entrar na igreja. O diabo vem tentando com todas as coisas. Ele pega, acho que essa lista aqui e vai vendo, deixa eu tentar essa, deixa eu tentar aquela, para ver se ele consegue formar uma mentalidade que não é Cristo. E Paulo continua, tudo aquilo que for de boa fama, ou tudo que é admirável, de boa reputação, famoso por ser bom, recomendável. Não é a boa fama que resulta da recomendação dos homens ou da popularidade, que as coisas que eram de boa fama ontem para o mundo, hoje já não é. Antes o ovo era bom, hoje já não é mais. Aí depois o ovo fica bom de novo, a boa fama vai mudando no mundo. Mas não é isso que ele está falando. A boa fama é uma admiração que provém da manifestação do caráter de Deus. O que foi encontrado em Cristo e fez a sua boa fama. Lá em Filipenses capítulo 2, no versículo 9, diz que depois que Cristo fez tudo o que ele fez, que ele desceu, que ele morreu, diz, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome. A sua boa fama, o seu nome decorre disso, do seu esvaziamento, do seu sofrimento, da sua obediência. Paulo diz, tudo aquilo que está associado à humilhação de Cristo, à obediência, ao serviço, à cruz e à graça, e por isso provoca admiração a Deus por revelar Jesus, essas coisas devem estar no nosso pensamento. Isso deve formar a nossa mentalidade, acolhidos para nós. Porque ele já tinha dito, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. A nossa boa fama aqui nesse mundo, brilhando como estrelas no universo, é por revelar o caráter de Deus. Essas coisas vocês podem acolher, o restante vocês podem rejeitar. A lista dele continua. Se houver algo de excelente, se houver algo que pertence às virtudes e excelências de Deus em Jesus Cristo, suas perfeições e qualidades, esse critério ajudaria os irmãos a não abraçar as ideias dos gnósticos que faziam da graça de Deus ocasião para pecar, mas sim seguir o que promovia a excelência, a virtude e a santidade. Abra lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Segunda Pedro 1:3. Seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Essa virtude aqui é o excelente aqui de Paulo, para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, ele nos deu suas graciosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé, o quê?
à virtude, à excelência, ou à santidade, ou à santificação, ou tudo que é das virtudes e excelências de Deus, devemos acrescentar a nossa fé e mais, empenhar-nos para fazer isso. Então, se a doutrina, se a ideia promove a formação do caráter excelente de Deus em nós, as virtudes de Cristo, então a gente deve acolher. Isso vem de Deus, isso é Cristo. Mas se for ideias que promovem um relaxamento nesse processo, então a gente deve rejeitar. Se alguém vier assim, a gente é pecador mesmo. Sabe, a carne é fraca. A carne é fraca, não adianta ficar, sabe, tentando esse negócio de santificação. A carne é fraca, não dá certo, vamos pecar para que a graça aumente, é assim mesmo, não dá, ainda bem, né, que a graça de Deus, ainda bem, né, que nós não somos salvos pelas obras, tá bom, é assim mesmo. Se alguém vier com isso, Paulo falou, tem algo de excelente? Está estimulando a virtude de Deus na nossa vida? Então, é Cristo. Se não, rejeita isso daí. Não tem essa mentalidade. Que isso vai fazer vocês relaxarem na caminhada. Ele diz, é digno de louvor. Isso daí que estão falando para vocês, tem algo digno de louvor aí? É algo que realmente merece louvor? Onde o louvor e a recomendação é apropriado e devido? É digno de louvor público? Lá no mundo greco-romano, eles faziam louvores públicos com discursos, né, em encontros cívicos. Às vezes alguém fazia alguma coisa boa, eles montavam uma plaquinha lá, fulano de tal fez isso e tal, tinha lá uma plaquinha dele. Esse era a virtude deles, né? Digno de louvor. Mas aqui Paulo está dizendo que a razão do louvor está associado a se fazer a vontade de Deus. É digno de louvor porque reflete a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo é aquele que recebeu o louvor do Pai. Ele que é digno de louvor. Para saber se alguma coisa terá de Deus o louvor, o que a gente faz? A gente olha para Jesus. Está lá em Jesus? Então terá o louvor de Deus. Se não está em Jesus, não terá o louvor de Deus. Não é digno de louvor. 1 Pedro, de novo, capítulo 1, versículo 6. 1 Pedro 1, 6. Ainda que agora, por um pouco de tempo, deveis ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e o quê? E resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que vai ter o louvor de Deus aqui, segundo Pedro? Passar e ser entristecido por todo tipo de provação e ser comprovado que essa fé é genuína. Isso daí vai ter o louvor de Deus. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções do coração. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação, em algumas versões, o seu louvor. Romanos 2, versículo 29. Não, judeu é o que é interiormente, e a circuncisão operada no coração
pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. É isso que é digno de louvor. Os irmãos perceberam que nesses 3 textos aqui, a Escritura diz o que terá o louvor de Deus? O que terá o louvor de Deus. Não o louvor dos homens. Então, muitas propostas hoje promovem o louvor dos homens, mas não o louvor de Deus. O que tinha lá na época e ainda continua tendo? A falsa piedade. O que era a falsa piedade? Dos judeus, que Jesus denunciou. Eles faziam um jejum, aí eles queriam mostrar que eles estavam jejuando e vinha tudo regaçado assim, para ter o louvor dos homens. Falaram, nossa, esse aí está jejuando, hein? Olha como está acabado. E às vezes a proposta chega até hoje para nós. Essa piedade externa, eles faziam orações, né? Longas orações, de roupas e símbolos externos. Aquela caridade exibida, né? Eles davam a doação e aí tinha que tocar trombeta, né, Jorge? Pá, 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 pá. Ó, tá dando aqui uma esmola pro pobre, ó. Esse cara é digno de louvor, hein? Hoje a trombeta é o Facebook. O cara, no Instagram, ele faz uma doação, uma obra de caridade, aí ele taca alguma coisa que ele deu aqui, ele já tira a foto aqui assim, pá! Põe no Instagram, ó, obra de ajudando não sei quem, não sei aonde e tal. Já tocou sua trombeta. As longas orações, né, com aquele palavreado rebuscado. Ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tinha um amigo meu no colegial que ele falava que o pai dele no almoço toda vez começava com ó Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Todo aquele palavreado. Nossa, você viu como ele orou bonito? O louvor dos homens. E isso vem, irmãos, tinha lá e tem até hoje. Eu estava lendo as Confissões do Agostinho, ele gostava, né, da retórica, ele era um especialista em retórica, como falar bonito e tal. A prosperidade financeira tem o louvor dos homens, não tem? Olha como Deus tem abençoado o Marquinhos, ó, rapaz, carro bonito, hein? Olha que casa bonita, que bênção. O louvor dos homens, ele deve estar fazendo muito a vontade de Deus. Deus deve estar muito contente com ele. Porque olha o que ele deu para ele. E isso vem, essa mentalidade vai sendo falada nos púlpitos e tal. Mas não. O que é digno de louvor para Deus, sabe o que é? O amor abnegado. Não foi isso que a gente acabou de ler aqui? Não foi isso que Jesus Cristo fez e recebeu o louvor? É o amor abnegado. É o serviço aos santos. É aquela doação escondida que Jesus falou. Quando você for doar, que a mão esquerda não sabe o que a direita está fazendo. Aí você vai ter de Deus o louvor. É a perseverança nas provações, não é o que Pedro falou? Ó, o que vai ter o louvor de Deus vai ser você perseverar nas provações. Então, quando alguém vier com uma doutrina, falar alguma coisa, ele estiver falando, irmãos, vamos perseverar nas provações. Então, isso a gente pode acolher. Se ele vier, irmãos, quem está fazendo a vontade de Deus é aquele que está ganhando dinheiro. Então, você pode rejeitar, porque é o louvor dos homens. O que vai ter o louvor de Deus? A intenção pura do coração. Tudo que está em Cristo tem o louvor de Deus. Então, ele finaliza aqui, né? Pensem nessas coisas. Levem em consideração para tomar decisões. Levem em conta isso. Estimem e abracem para a vida tudo que se encaixa nisso daqui. Considere essas coisas que eu mencionei como que realmente importa e conta na vida de vocês.
E o que não se encaixar aqui, rejeite. Não presta. Não traga isso para a mente de vocês e para a vida de vocês. Porque aquilo que a gente abraça como ideia, irmãos, para a nossa vida, vai moldar o nosso ser. É uma mentalidade. Se a gente vai abraçando essas coisas vão se tornar a nossa vida. E ele vai então para o próximo versículo e diz assim: tudo o que vocês aprenderam. Aqui ele está falando tudo o que vocês aprenderam por receber uma instrução de mim, Paulo. Tudo que eu ensinei a vocês e vocês aprenderam por experiência quando eu estava aí junto com vocês. Esse aprenderam aqui, a palavra original tem a mesma raiz de discípulo. Eu já mencionei sobre essa questão do discipulado numa ministração anterior. Tudo que vocês aprenderam, vocês estavam comigo e eu ensinei para vocês quando vocês andaram comigo. Tudo o que vocês receberam, toda a verdade e prática do Evangelho que eu recebi do Senhor e transmiti para vocês. Ou o Cristo que eu transmiti e vocês receberam. Essa palavra que receberam tem a ver com receber, é alguém que recebe de um e passa para o outro. É aquilo que Paulo, o evangelho que ele recebeu de Cristo e passou para os irmãos. E aqui ele vai falar isso praticai, ou a maneira de viver que ele recebeu de Cristo e passou pelos irmãos. E ele passou para os irmãos, e esses irmãos passaram para outros irmãos, esses irmãos passaram para outros irmãos, e chegou até nós. Que ele diz assim, o versículo que a gente sempre lê na ceia. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, o que ele recebeu? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e etc. Era uma prática. Eu recebi isso, eu passei para vocês. Façam isso. Depois, para os coríntios, ele vai transmitir também o que ele recebeu. No capítulo 15, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e estão firmes. O que é estar firme? É estar praticando ele. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desse daqui. Desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. O que é se apegar firmemente? É fazer, é praticar, não é só ficar aqui assim. É fazer, desde que vocês se apeguem firmemente a essa palavra. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Crido em vão. O que é crer em vão? Não serve para nada. E o que ele recebeu e pregou e o que os irmãos estavam firmes? Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma só vez, e a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois desses apareceu também a mim, como um que nasceu fora de tempo. Vamos perceber aqui que tem de novo um resuminho do Evangelho, um resuminho. Ele recebeu isso daí. Contaram para ele que o Senhor apareceu, ele morreu, né? E o Senhor mesmo contou para ele, porque ele disse que ele recebeu um Evangelho, não foi de homens. Tudo isso daqui, era isso que ele passava. E em Gálatas, ele vai dizer assim, Gálatas 1:9, como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daqueles que já receberam, seja amaldiçoado. Depois no versículo 11 ele diz que
porque o evangelho que ele recebeu não é de origem humana. No 12 ele diz que ele não recebeu de pessoa alguma, nem foi ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele recebeu de Jesus Cristo e entregou para os Gálatas. E ele falou, se alguém vier e falar alguma coisa diferente disso daqui que eu entreguei para vocês, ele disse, inclusive eu mesmo, é amaldiçoado. Não rejeitem. O que Paulo está falando aqui? Irmãos, não inventa. Não inventa moda. É o evangelho que eu recebi, que eu transmiti, e é esse mesmo que está sendo ensinado, transmitido. Não mudem, não inventem, não faça nada de diferente. Não tem como ajeitar, melhorar, fazer um negocinho. É o que eu preguei e é o que vocês receberam. E ele diz aqui, o que vocês ouviram de mim. Tudo que vocês ouviram nas pregações, nos discursos que eu fiz para vocês, quando eu estava aí com vocês. Mas vocês não só ouviram, mas vocês deram atenção, vocês aprenderam. Vocês já sabem o que eu falei. Não dê ouvido para o que o pessoal está falando aí. Ele continua, o que vocês viram em mim. Todos eles aprenderam vendo Paulo viver. Ele não só ficou falando e ele vivia lá escondido, ninguém via ele e tal. Eles viram Paulo viver, como que se vive Cristo. E aí ele termina aqui, então tudo isso vocês coloquem em prática. Tudo isso devia ser colocado e incluído na vida dos irmãos como hábito e rotina. Esse em prática aqui, como que a gente usa essa palavra prática assim? O que é praticar? Por exemplo, a Ana está fazendo aula de piano. Ela precisa praticar, né, o que a professora lá ensina. Ela pratica assim só uma vez? Assim? Praticar quer dizer repetir, e fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, até que aquilo entra dentro da gente. Assim, ó. Paulo está falando tudo o que vocês ouviram, que vocês me viram fazer, que eu falei, aquele evangelho que eu transmiti, vocês precisam praticar, vocês precisam viver, vocês precisam treinar até que isso vire a vida de vocês. E tudo que for diferente disso, vocês rejeitam, vocês não deem atenção. Qualquer um que vier inventando alguma coisa, vocês podem desconsiderar. E qual que é a promessa que ele faz aqui? E o Deus da paz estará com vocês. Paulo ele conclui com essa promessa, que se os irmãos abraçassem para a vida apenas aquelas coisas que refletem o caráter de Deus e se aplicassem na prática do que eles aprenderam com Paulo, ou seja, se Cristo estivesse na mente deles, se a mentalidade deles fosse em Cristo e a vida deles fosse em Cristo que eles receberam de Paulo, fosse o modelo da vida cotidiana deles, então o Deus da paz estará com vocês. Então o Deus da paz estará com vocês. Então vocês vão ter aquela paz, lembra da paz que ele falou? Que excede todo entendimento. Então, vocês vão ter essa paz que excede todo entendimento. Porque o Deus que dá a sua paz vai estar com vocês. Ele fez um jogo aqui de palavras. Ele falou lá antes que era a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Quando a gente orasse com toda súplica, a paz de Deus estaria com eles. Aqui ele diz, agora é o Deus da paz. Porque essa paz só se tem quando o Deus da paz está conosco. Por isso que ele fez aqui todo esse filtro aqui para nós. Se for assim, se vocês tiverem essa mentalidade de Cristo e praticarem a vida de Cristo, então o Deus da paz vai estar com vocês e o Deus da paz estará com vocês. Essa é a razão, irmãos,
Porque muitos estão dentro da igreja visível, estão nos cultos e não têm paz. E vivem ansiosos, como a gente falou, e vivem desesperados, e vivem deprimidos. Por quê? Porque acolheram em seu coração uma mentalidade que não é segundo Cristo. Acolheram essas coisas que vieram de fora, esses desvios. E a sua mente tem quase nada de Jesus, ele está com a mente mundana. E ideias mundanas, e ideologias do mundo, que não tem nada a ver com o caráter de Deus. Não tem paz, porque o Deus da paz não está com eles. Porque Paulo disse lá, por meio desse evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, se a gente não se apegar firmemente à palavra, ou seja, se apegar a essas ideias do mundo, ou a verdade, mas sem estar firme, sem estar praticando, vocês têm crido em vão, é uma fé vã. É uma fé que não tem o Deus da paz, é uma outra coisa. É uma fé vã. Não serve para nada. Também, né? A invenção vem de fora e pode vir de dentro de nós, né? E da mesma forma, alguns ouvem a verdade. Estão em reuniões, em lugares, e chega ao seu coração, a verdade é a verdade. Mas não é abraçado para a vida. E se vive segundo a prática do mundo, seguindo o curso do mundo. Eles ouvem a verdade. A verdade tem sido falada aqui no nosso meio, não tem sido falada? Não estamos falando um outro evangelho, não é uma invenção nossa aqui. Mas, se não se apegar firmemente, não pôr em prática, como Paulo falou aqui, colocar em prática, é uma fé vã. Ouvem, mas não praticam. Então vêm os ventos, batem as águas, e o que acontece? A casa cai. Porque está construída sobre a areia. Não foi isso que Jesus falou? Construído sobre a areia. Ouve, mas não pratica. E os ventos vêm. E as águas batem. As aflições, as dificuldades, os lutos, as mortes, as doenças, a falta, o dinheiro acaba, as provações, vem. E se a gente não estiver praticando esse evangelho, cai, porque é uma fé vã. Aí você pode dizer para mim assim, mas eu tenho ouvido o evangelho e a minha mente é uma mente segundo Cristo. Eu tenho rejeitado o falso evangelho, essas coisas que vêm. E eu tenho praticado, eu me apeguei firmemente à palavra de Deus. E eu ainda não tenho paz. Paulo disse aos Romanos assim, Romanos 3:4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que sejas justificado nas tuas palavras e prevaleças quando fores julgados.
Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Reconsidere seu coração. Porque uma coisa é verdade, Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Ele disse que será assim. Entre o testemunho de Deus que prometeu que será assim e a nossa autoavaliação dizendo que temos seguido e não temos a paz, com qual palavra nós ficaremos? A de Deus ou a nossa? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Peça para o Senhor que Ele te revele, que você se arrependa, que você creia, não em vão. E eu tenho certeza que o Deus da paz estará com os irmãos. Amém.